Tá aparecendo aí para vocês já? Tá. Sim. Tudo bem. Seguinte. Essa última parte da matéria, dessa segunda prova, né, que a gente vai fazer, basicamente, a gente trabalha com dois domínios. Ou a gente trabalha com uma curva, eu tenho lá uma curva que eu parametrizo por um R de T, ou eu vou ter uma superfície que eu parametrizo, que eu chamo de S, que eu parametrizo por uma função R também, só que agora essa parametrização tem dois parâmetros. Bom, o que acontece? Nessas duas brincadeiras aqui, tudo que a gente aprendeu a fazer para a curva, a gente também consegue fazer para as superfícies, que é calcular uma integral de uma função. Eu pego uma função qualquer, que normalmente a gente define como sendo uma função de 3 variáveis, e eu consigo calcular uma integral dessa função tanto sobre a curva quanto sobre a superfície. O que a gente faz é análogo de um para e para o outro. O como é feito, embora seja análogo, ele tem a diferença de que aqui a gente trabalha com um parâmetro e aqui a gente tem que trabalhar com dois parâmetros. Então, tem uns ajustes que têm que ser feitos aí. Mas a gente consegue calcular massa dessa curva, assim como a gente consegue calcular a massa de uma superfície. A gente consegue calcular o centro de massa dos dois, os momentos, né? Tudo isso pode ser feito. E a gente também consegue calcular fluxo ao redor e através dessas coisas. Mas quando a gente fala em fluxo ao redor de uma curva, por exemplo, para eu poder falar isso, essa curva ela precisa ser fechada. Senão não faz sentido eu falar em curva, em coisa ao redor, porque eu não estou andando ao redor da curva. Certo? E na superfície, eu também, em algumas situações, eu também preciso falar de a minha superfície, ela também precisa ser fechada, certo? Para que eu possa falar também dessas questões de fluxo ao redor e através. Para as curvas, a gente viu o teorema de Green. Escrever Green em amarelo é até esquisito. A gente viu o teorema de Green. Por quê? No teorema de Green, a gente conseguia calcular tanto, para uma curva fechada, a gente tinha tanto a circulação quanto o fluxo, desculpa, aqui é ds, quanto tanto a circulação quanto o fluxo através da curva, né, que seria esse aqui e esse aqui. Para calcular o fluxo ao redor da curva, a gente usa o vetor tangente. Para calcular o através da curva, a gente usa o vetor normal. Então, esses caras, a gente podia resolver isso usando uma integral dupla, cujo domínio era justamente a região que a curva definia. Então, eu consegui trabalhar, ao invés de usar, de calcular o vetor tangente, ou etc., etc.,
a gente troca essa integral por uma integral dupla. Qual é a vantagem disso? É que muitas vezes essa curva ela não é parametrizada por uma única equação. Né? Eu posso ter, por exemplo, um quadrado. E aí eu tenho uma parametrização para cada parte dessa curva. Então, eu teria que resolver essas integrais da esquerda usando 4 curvas. Ou seja, eu tenho que fazer 4 vezes essa integral para cada uma das parametrizações. E quando eu uso o lado direito, eu apenas troco essas curvas pela região que elas determinam, e aí eu resolvo com uma integral dupla só. Certo? Então, isso aqui foi o que a gente viu para a curva. E a gente tem algo muito semelhante para superfícies. Só que agora não eu tenho 2 teoremas, Stokes e divergência. Esses teoremas fazem o papel do teorema de Green para as superfícies. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu falei até agora? Por enquanto tá de boas, Pro. Tá. Então, ó, o que o teorema de Stokes faz? O teorema de Stokes me dá uma forma de calcular a circulação. Essa aqui é a integral da circulação de uma curva. Então, se eu tenho uma curva no espaço, e eu quero calcular, eu tenho uma curva no espaço, e eu quero calcular a circulação ao redor dessa curva. Ok? E para eu falar disso, óbvio que eu preciso de um campo de vetores definido aqui para que eu possa fazer isso. O que o teorema de Stokes diz é que, ao invés de eu usar a curva, eu posso usar uma superfície. Eu tenho aqui uma superfície. Eu posso pegar essa superfície que está aqui e calcular a circulação ao redor da curva usando uma integral de superfície. Às vezes, isso aqui fica mais simples de calcular do que isso aqui. Tá? Então, é isso que o teorema de Stokes faz. Ele troca a curva por essa superfície. Semelhante ao que o teorema de Green fez, que ele trocava a curva por uma região do plano. Certo? A resolução dessa integral recai nas seções anteriores, porque eu vou resolver isso aqui como sendo uma integral de superfície. Para resolver essa integral, eu vou precisar fazer aqueles cálculos das seções anteriores. Mas, basicamente, é isso que o teorema de Stokes faz. O teorema da divergência, ele fala sobre o fluxo através da curva. Desculpa, da superfície. Certo? Então, o Stokes é sobre a circulação e o da divergência é do fluxo através da superfície. Mas, assim como lá no Green, para eu poder falar de fluxo através da superfície, para resolver usando o teorema da divergência, essa superfície aqui, ela precisa ser fechada. Por quê? Porque para usar o teorema da divergência, eu vou fazer uma conta usando como domínio a região delimitada pela superfície. Certo? E essa região é a região do R3. Então, no caso da divergência, a gente tem uma integral tripla. Então, seja lá quem for a minha superfície, ela tem lá o seu formato, certo? Eu vou usar essa região de dentro dessa superfície para calcular o meu fluxo através da superfície. Ou seja, eu quero saber como é que esse fluxo se comporta quando eu penso que ele pode sair da superfície. Tudo bem até aqui?
Isso foi o que foi passado nos vídeos. Bom, para a aula de hoje, o que eu estou propondo para vocês? 2 exercícios, um de cada teorema, tá? Para vocês tentarem colocar em prática aí. Esse exercício 1, que está o 1 aqui, esse aqui é para as salas ímpares. Esse aqui é para as pares. Esse é o exercício 7 da seção 16.7, que é justamente a seção do teorema de Stokes. O que esse exercício pede considerando N como sendo vetor unitário exterior à casca elíptica dada por essa equação aqui é do elipsoide, que é a bola de futebol americano, certo? Aquela figura que é mais ou menos assim, parece um ovo de Páscoa. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O que ele está dizendo aqui é que ele quer calcular Peraí que eu quase arranquei meu ouvido. Ele tem um campo e ele quer calcular a circulação, mas ele está dizendo aqui para usar o lado direito do teorema de Stokes, ou seja, para entender como é que faz o cálculo usando essa fórmula aqui, certo? Então, veja, aqui o que a gente vai precisar fazer? A figura que ele nos dá é o elipsoide com Z positivo, ou seja, eu só vou considerar a parte superior do meu elipsoide, só essa parte de cima aqui. A parte de baixo eu desconsidero. Ok? Estão acompanhando? A ideia? Tamo. Muito bem. Então, ele pede para fazer esse cálculo aqui. Dá uma olhada no teorema de Green, teorema de Stokes. Afinal de contas, isso aqui é do teorema de Stokes. Você pode resolver isso usando isso aqui, ou pode resolver usando o teorema. Certo? Sugiro dar uma olhadinha nisso. Quem cair na sala ímpar, olha para o teorema de Stokes e verifica se faz mais sentido usar isso ou o outro lá. Ele pede para calcular isso. Mas você pode lançar a mão do teorema de Stokes para fazer isso. Muito bem. Na outra sessão, justamente aqui ele já é mais enfático, usa o teorema da divergência para encontrar o fluxo exterior desse campo aqui através da fronteira da região que, observe, que se encontra dentro do cilindro, esse cilindro aqui. Então, esse cilindro aqui, se eu olhar isso aqui só para o plano XY, eu tenho um círculo de raio 2. Como isso aqui está no espaço, então eu vou ter aquele cilindro tradicional, que é o cilindro circular. Aí aqui está X, Y e Z. Então, esse é o cilindro que está aqui. Então, a região D está dentro desse cilindro. E mais que isso, entre esse plano Z igual a zero, é justamente o plano XY, certo? Então, esse cara aqui é o plano XY. E esse paraboloide aqui. Deixa eu botar de cor. E esse paraboloide. Quem que é esse paraboloide? É aquele cara que faz isso aqui, ó. Ele é a parábola. Peraí, por cima. Opa.
A parábola que vem aqui e sobe. Certo? Essa parábola tem um momento aqui, ó, que ela corta o cilindro. Desse ponto para baixo, a parábola está dentro do cilindro. Desse ponto para cima, a parábola está para fora. Certo? Então, a região que está dentro do cilindro, entre o plano e a parábola, e o paraboloide, desculpa, é essa região aqui. Consegue visualizar isso ou não? Sim. Acho que sim. Certo? Por que eu estou falando, mostrando isso aí para vocês? Porque o que eu percebi na aula passada é que vocês perderam a maior parte do tempo tentando descobrir a região. Vocês precisam exercitar isso, mas eu estou querendo acelerar um pouco esse processo para ajudar vocês também na outra parte. Então, estou fazendo um apanhado rápido das regiões, mas é importante que vocês, quando forem para as salas, revejam essas superfícies para construir na cabeça de vocês a região que vocês têm que trabalhar. Mas a ideia é tentar ajudá-los nesse processo. Tá? Então, o que ele está querendo aqui é o fluxo através do cilindro, certo? Através do cilindro. Quer dizer, é o fluxo. Ele está. O através aqui tem que ser do cilindro, do plano lá embaixo e do paraboloide aqui em cima, porque o fluxo tem que sair por essas três superfícies, ok? E, obviamente, que a ideia do teorema da divergência é que eu troque as superfícies pela região que ela delimita. Tudo bem? Ó, eu vou voltar naquela... Peraí, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. O que eu estou falando... Opa, desculpa. O que eu estou dizendo é isso aqui. Ó. No teorema da divergência, eu vou calcular fluxo através de superfície. No exemplo que eu trouxe para a gente fazer hoje, essa superfície aqui ela é composta por 3 outras superfícies. O plano, o cilindro e o paraboloide. Então, se eu fosse usar a fórmula do fluxo através da superfície, eu teria que calcular 3 integrais dessas, uma para cada superfície. O teorema da divergência diz que, ao invés de eu fazer 3 integrais dessa, eu posso fazer uma só, levando em consideração a região que essas 3 superfícies estão delimitando. Tudo bem? Tudo bem, professor. Maravilha. Então, ó, eu vou separar vocês em salas e daqui meia horinha a gente se fala de novo. Pode ser? Eu vou deixar 2 salas com 5 pessoas. Vocês preferem 2 salas com 5 ou é melhor com 5 ou com 3 pessoas? Acho que 2 de 5, hein, professor? Tá. 2 com 5? Tá bom. Então eu vou abrir as salas e a gente se vê daqui meia horinha. Firmeza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, vou abrir as salas. Bom trabalho para vocês. Então vamos nós. Ó, o primeiro exercício era esse de Stokes, né? E aí, o que a gente precisava observar? Primeira coisa, olhar para a superfície envolvida, que era essa casca elíptica, né? Que o gráfico disso aqui vai dar uma coisa mais ou menos assim, certo? A gente tem aqui a calotinha aqui
dessa elipse, certo? Tudo bem? Mais ou menos isso aqui que dá o gráfico do negócio. Mas essa equação da elipse que a gente está olhando aí, ela não está exatamente na forma padrão da elipse ou do elipsoide. Porque a forma padrão é importante a gente observar. Aqui tem que ser, não é que tem que ser, mas quando eu tenho as superfícies, os oides, né, paraboloide, elipsoide ou hiperboloide, quando eu tenho esses caras igual a 1 aqui, aí eu tenho bastante informação direta da equação. Então, desse elipsoide, é importante a gente reescrever isso aqui com 1 do lado de cá. Para que aqui fique 1, basta eu dividir todo mundo por 36. Então, quando eu faço essa divisão, né, quando eu pego essa equação aqui e divido por 36, eu fico com essa outra equação aqui. E aí, nessa outra equação, o que acontece? Esse cara aqui é a ao quadrado, na fórmula, se eu for olhar lá na fórmula do elipsoide. Opa, peraí, eu quis mudar de cor, não mudou. Esse cara aqui é b ao quadrado, e o cara que está dividindo z, na verdade, que é 1, né, é c ao quadrado. Agora, quem são esses elementos? Esse a ao quadrado, b e c aqui. Veja, se a ao quadrado é igual a 9, é porque o a vai ser igual a 3. Porque esses caras são sempre positivos, né? Esse número é positivo. Quem é esse 3 aqui? Ó? Esse número 3 é justamente o ponto onde o elipsoide, ou no caso a elipse, cruza o eixo x, já que eu estou falando da coordenada x. Então, esse ponto aqui é 3, e esse aqui é menos 3. Mas não é, o menos 3 é porque eu tenho A e menos A, né? Nessa situação. O valor de A é positivo e é 3. Da mesma forma, o B ao quadrado é igual a 4, o que faz com que o B seja igual a 2, né? E ele está no eixo Y. Então, esse ponto aqui é 2, e esse aqui é menos 2, que é o menos B. E como aqui o C quadrado é igual a 1, então fica meio óbvio que o C é igual a 1, que é esse valor aqui. A equação passa por esses pontos. Agora, o que é importante a gente entender nesse caso? Que a fórmula, né, do teorema de Stokes, ele diz que essa fórmula, a circulação ao redor de uma curva, pode ser dado pela integral do rotacional de uma superfície que delimita essa curva. Essa superfície é justamente o elipsoide, esse cara aqui. Essa curva é justamente, vou colocar aqui, esse cara aqui. Essa curva aqui. Então, eu posso resolver usando esse lado direito, como eu também posso resolver usando o lado esquerdo do teorema de Stokes. Né? Quando a gente vai para o lado direito, eu preciso calcular o rotacional. Calcular o rotacional é calcular essas derivadas parciais desses caras aqui. Isso vocês já viram. Essa derivada aqui não é simples. Ela é bem complexa. Então, eu vou fazer isso usando o lado esquerdo do teorema. Eu vou usar isso aqui. Para isso, ó, eu vou apagar. Não, isso aqui fica. Isso aqui sai. Eu vou ficar só com a curva.
do meu parabola, da minha superfície, eu vou manter só a curva para poder fazer o exercício. Eu não preciso. Isso porque eu estou usando o lado esquerdo do teorema. Se eu fosse usar o lado direito, eu ia ignorar a curva e olhar para a superfície. Tudo bem? Ó, o que eu estou dizendo é, se eu fosse resolver usando isso aqui, eu não ia prestar atenção na curva, mas eu ia prestar atenção na superfície. Eu ia usar a equação da superfície para resolver isso. Mas como eu estou usando o lado direito, então eu vou ignorar a superfície e vou me ater apenas à curva, porque para resolver isso aqui eu preciso da curva. Tá? Então, dada essa curva, eu preciso da parametrização dela. Ok? Quem é a parametrização dessa curva? Deixa eu... Quem... Bom, essa aqui é a curva. Se eu fosse parametrizar uma circunferência, imagine que eu tenho uma circunferência de raio 4. Para parametrizar isso aqui, o x fica sendo 4 cosseno θ e o y 4 seno θ, certo? Porque eu tenho uma relação equidistante do centro aqui. No caso da elipse, esses valores são diferentes. Então, eu uso esses caras aqui para poder fazer essa parametrização. Então, é como se eu parametrizasse uma circunferência, só que com raio diferente para cada um dos eixos. Ou, se você preferir, você pode reescrever a elipse como sendo uma circunferência e depois parametrizar usando a circunferência. O resultado é o mesmo. Ou seja, o que eu tenho aqui? Como o x está... O a vale 3, a minha parametrização aqui vai ficar 3 cosseno θ na direção i. E aqui eu tenho 2 seno θ na direção j. Isso porque a minha curva é plana. Né? Eu só tenho que considerar o x e o y. Se alguém se perdeu ou tiver dúvida, por favor, me chame, porque eu não estou vendo vocês. Como se tivesse, não abre a câmera, também eu continuaria sem vê-los, mas eu não estou com a sala aqui na minha vista, estou com outra coisa aqui. As duas telas estão usadas para isso aqui. Então, essa é a parametrização, ok? Lembrando, então, que o que eu quero calcular agora é essa integral aqui, ó, f dr sobre c, ok? Como eu estou fazendo isso na parametrização, então tudo tem que estar relacionado com a parametrização da curva. Então, eu posso, por exemplo, uma das coisas que eu preciso fazer é reescrever o f usando a parametrização. O f é dado por isso aqui, ó. Esse monstro todo que a gente viu lá. Então, eu vou fazer isso, só que agora o meu x vale 3 cosseno θ, o meu y vale 2 seno θ. E quanto vai valer o z? Alguém sabe dizer? Zero, Por quê? porque ele não aparece na parametrização. Porque eu estou no plano XY, certo? Sim. A curva está no plano XY, se eu estou no plano XY, o z é zero. Então, ó, como é que fica o meu f? Eu vou ficar com, o meu f vai ficar sendo, no lugar de y, 2 seno θ na direção i, certo? Mais x ao quadrado. Então, eu vou ter 9 cosseno ao quadrado de θ, que é esse cara aqui, na direção j. Certo?
mais. Agora eu tenho essa conta aqui, ó. X ao quadrado, que vai dar 9 cosseno ao quadrado de θ, certo? Mais y à quarta. É 32, é isso? Não, 16. 2 quadrado, 16. 16 seno à quarta de θ. É isso? Mas aqui ainda tem vezes esse cara aqui, ó. Aqui eu tenho o x, o y que vale esses caras e o z que vale 0. Então, 0 multiplicando esses caras aqui, aqui dentro fica 0, certo? Tudo bem? Não tá faltando 3 meios, não? Esse negócio aí elevado a 3 meios? Tá. Obrigado. Tudo bem aqui ou não? Sim. 0. Quanto que é elevado a 0? 1. 1. Quanto que é seno de 1? Seno de 1. Deixa seno de 1. Vai ficar aí. Tudo bem? Esse é o nosso F. Beleza? Alguém tem dúvida do que eu fiz aqui? Tudo certo. Obrigado. Além do F, o que eu preciso calcular? Ô, professor, daí ficaria seno de 1K? Ah, faltou o K. Obrigado. Faltou. Vou tirar aqui, peraí. Deixa eu arrumar espaço aqui. Não coube. Mais um espacinho aqui. Valeu. Faltou o K aqui. Cor. Esse aqui, isso aqui tudo é componente do K. Essa aqui, componente do J. E essa aqui, a componente do... Beleza? Não vai, acho que não vai caber nessa folha. Deixa eu ver se tá. Eu vou ver se eu arrumo um espaço aqui, peraí. Isso. A gente precisa calcular esse DR aqui. Quem é DR? Como é que eu faço esse cálculo? Esse DR é o diferencial. DR, eu posso pensar como sendo a derivada em relação a t de R dt. O diferencial do R ele pode ser o diferencial também em t, porque na verdade é isso que eu vou calcular. Eu vou calcular essa integral usando t. Então eu preciso calcular a derivada de R em relação a t. No caso aqui, o t é. Eu coloquei teto. Nossa, misturei aqui, gente. Para tudo. Ninguém falou nada e eu fui fazendo. Ó, como a gente está falando de θ, então essa parametrização aqui é em função de θ. Ou, se você quiser manter o t no lugar de θ, tem que ser t. Agora eu vou deixar o θ, né? Tudo bem? E aí, o nosso dr é, cadê? É isso aqui. Ok? Deixa ficar melhor. Então, vou derivar isso aqui em relação a θ. No primeiro que eu tenho, derivada de cosseno é menos seno. Então, eu vou ter menos 3 seno de θ, certo?
dθ na direção I, mais aqui 2 cosseno de θ dθ na direção J. Professor, por que tem um P aí? Não, eu escrevi errado. Falei uma coisa que eu vi outra. Vício. Dθ. Tá bom? Então, eu tenho... Oi. Desculpa, por que você está fazendo isso? Para resolver essa integral aqui. Esse elemento dr eu tenho que derivar, então, o que estava no f, é isso? Isso. Quer ver? Vou apagar umas coisas aqui. Relembrando um pouquinho. Peraí. Fluxo. Desculpa. Circulação. A primeira vez que a gente define circulação, a circulação é o trabalho, certo? É o F vezes T ds sobre a curva. Isso aqui pode ser calculado de várias formas diferentes, certo? Esse ds, ele é módulo de v de t dt. Então, eu posso, para resolver isso aqui, eu parametrizo a curva e eu troco o ds por isso aqui. Uma das expressões que eu posso reescrever isso aqui é justamente dizendo que isso aqui vai virar dr. Porque esse dr me dá justamente essa conta que eu tenho que fazer aqui. Entendeu? Por isso. Agora, quem é dr? Dr é a derivada de r em relação a t dt, ou dθ, enfim. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que a gente vê lá em cálculo 1, quando eu faço uma substituição. É a diferencial. Por isso que eu estou fazendo essa conta toda aqui. Não sei se ajudou, se piorou, mas a ideia era que tivesse ajudado um pouco. Então, só... Ajudou? Melhorou, Piorou? professor, resolveu. Então, vejam só. A gente tem o F, é aquela coisa toda lá. Depois eu escrevo aqui. O DR, ele tem... Deixa eu lembrar aqui, peraí, que eu estou com as anotações aqui. Cadê? Menos 3 seno de θ, não é isso? Na direção I, mais 2 cosseno de θ, Zé Arnaldo, pelo amor de Deus. Na direção J, não é isso? O F, eu vou colocar assim, ó, a gente tinha lá 2 seno de θ na direção I, mais 9 cosseno ao quadrado de θ na direção J, mais um monte de coisa aqui na direção K, certo? A integral que eu preciso calcular é F escalar dr. O dr tem isso aqui, multiplicado por dθ. Nossa senhora. Eu preciso desse produto escalar aqui, ó. Então, eu vou fazer o produto escalar desse vetor com esse. O F escalar dr, esse cara aqui vai dar zero. Porque o dr não tem componente K. A componente K do dr é zero. Então, todo aquele negócio maluco, aquela coisa lá que está dando um trabalho desgraçado, do lado esquerdo dá zero. Tudo bem? Então, eu fico produto escalar. Multiplico o componente e a componente e somo. Então, eu tenho esse vezes esse, menos 6 seno ao quadrado de θ. Esse vezes esse,
mais 2 vezes 9, 18, cosseno ao cubo de θ. Certo? Os I e J desaparecem, porque eu estou fazendo produto escalar, e fica o dθ que eu tinha aqui. Tudo bem? Então, qual é a variação de θ? Para que eu possa preencher a elipse toda. Deixa eu voltar lá. Quando eu fiz a parametrização aqui, ó, o que faltou escrever aqui? O θ varia de 0 a 2π para eu ter a parametrização toda. Então, o θ varia de 0 a 2π. O que significa que essa integral vai ficar sendo a integral de 0 a 2π disso aqui. Menos 6 seno ao quadrado de θ mais 18 cosseno ao cubo de θ. Isso aqui de θ. Tem essa integral e essa integral é tabelada, tem lá a tabela. Quando você fizer a conta, eu não vou correr para a gente poder fazer o outro exercício. Esse resultado aqui, só para você saber, vai dar menos 6π. Se o livro não estiver errado, porque eu estou acompanhando o livro aqui. Tudo bem até aqui? Tudo. Um de cada vez. Tudo certo, Ó. professor. Ó. O outro exercício, não, você não. Vai ser você para cá. Primeira coisa, a gente precisa encontrar essa região, certo? Que é limitada pelo cilindro, por esse plano e por esse paraboloide. Então, o plano Z igual a zero é o plano XY. Agora, quem que é esse cilindro? É esse cara aqui, ó. Certo? Que eu já desenhei acima do plano XY, porque eu sei que o plano XY é um limitante da região. Além desse cara, tem o paraboloide, que, como eu disse, ele começa dentro do cilindro e em algum momento ele passa para fora. Como diz lá no anterior, ele sai para fora. Pergunta: como é que eu acho esse cara aqui, ó? Ou seja, Professor, a gente Oi. fez isso, mas eu não sei se, mas meio que não precisou no final das contas sim, da intersecção. Mas a gente só pegou a equação do cilindro, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, igualou a 4, passou y para o outro lado e substituiu o x ao quadrado no paraboloide do z. Aí deu que z é igual a 4. isso. Mas no final a gente não precisou. No final não vai precisar. Eu só estou olhando para a gente. Não é, ela vai ser uma informação inútil nesse exemplo, mas ela não é uma informação inútil para o curso, entendeu? Não vai nesse sentido que eu quis perguntar. Então, ó, essa interseção aqui é a interseção das duas superfícies, de x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4 com o z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, aqui não é menor ou igual, é só menor. Só menor não. Desculpa, só igual. Então, essa curva aqui sai dessa solução. Bom,
Como é que é o teorema da divergência? A integral do fluxo através da superfície pode ser substituída por uma integral tripla de quem? Do divergente. Esqueci alguma coisa aqui? Não. Não, né? Não, só o dever. Sobre a região formada pela superfície. Então, como a região é essa aqui de dentro, né? Acima do plano, dentro do cilindro e fora do paraboloide, então eu consigo, nesse caso, eu consigo resolver usando, vai ser mais fácil resolver usando esse lado do teorema. Certo? Bom, o que a gente tem? Essa equação de fora aqui é x² mais y² igual a 4. Essa cor de rosa é z igual a x2 mais y2. E a gente ainda tem o plano, está aqui. Z igual a 0, que é o plano xy. Então, é mais fácil olhar para isso aqui em cilíndricas. Certo? Em quadradas cilíndricas, eu não posso esquecer que x2 mais y2 é um quadrado. Então, quando eu olho para esse cara aqui, o cilindro, o que a gente tem? Opa! x2 mais y2 igual a 4 implica que r² igual a 4. Ou seja, R mais ou menos 2. Como se trata de um número que é uma distância, então ele fica sendo 2. No cilindro, desculpa, o paraboloide, a gente tem z igual a x2 mais y2, que implica que z igual a r. Estão acompanhando ou não? Então, Karine? mas é R², professor. Então, foi o que eu falei. Aqui. Foi o que eu falei? Aham. Certeza. Acho que foi a Karine que tinha falado do Z de 0 até 4, não foi, Karine? Oi, Pro. O 4 você achou aqui, não foi? Isso. Fazendo essa conta, certo? Esse 4 não está errado. Só que quando eu olho para a região começa no plano e bate no paraboloide, certo? Ela bate aqui, ó, nesse paraboloide aqui. Então, sai daqui e bate aqui. Não chega até no Z igual a 4. Quer dizer, o Z varia do plano XY até o paraboloide. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Entendi. Então, eu vou colocar as variações aqui. Ó. Isso aqui é Z igual a R². E esse aqui, desculpa, é igual a 2. Com isso, como é que ficam
as variações. Eu tenho que variar em cilíndricas, certo? Estou falando em cilíndricas. A variação de R de 0 a 2. A variação de θ de 0 a 2π. E a variação de Z? A variação de Z vai de 0 ao quadrado. Dúvidas? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Vamos lá. Então, o que me diz o teorema da... Vou apagar tudo isso aqui. Vou precisar do caderno. O que me diz o teorema da divergência? Que é a integral sobre a superfície de f, essa integral é igual a essa integral. Então, para eu poder resolver o meu exercício, só está faltando eu calcular isso aqui. Eu já tenho isso e já tenho, consequentemente, eu sei a variação dos caras, certo? Então, quem é o divergente? É a parcial de m em relação a x? Isso aqui vai ser parcial de m em relação a x. O que mais? Parcial de n em relação a y? Direto aqui? Terminado aqui? É mais? Não tem i? Não, Por quê? que é o produto... esqueci o nome, professor. Mas dá um número. Como chama o número? É, Esse professor... escalar. Escalar. Se é um produto escalar, não pode ter i. Certo? Então, parcial de m em relação a x, o que mais? Parcial de n em relação a y. E a parcial de p em relação a z. Veja, a gente já calculou o f restrito à curva. Certo? Daquele negócio lá. Ou não? Ah, não, isso foi na outra, né? Esquece. Nossa, eu estou misturando os exercícios. Eu preciso calcular isso aqui para esse f, certo? Então, ó, parcial de m em relação a x. Quem é m? Isso aqui é o m, certo? Esse aqui é o n. E esse é o p. Então, a parcial de m em relação a x é a parcial, em relação a x da minha função que é y. Isso dá 0. Aí eu tenho a parcial de m em relação a y. Parcial em relação a y de n. Quem é n? xy. Quanto é que dá essa parcial aí? Quem fez? Da x, professor. Por quê? Porque x é constante quando está em relação a y e a derivada de y é 1. E aí eu tenho a parcial de p em relação a z. Então, ou seja, a parcial em relação a z da função p, que é menos z. Essa aí eu posso responder, porque acho que eu não vou errar. É menos 1. Acertei? É isso aí. Então, quais eram as variações mesmo que a gente tinha encontrado? A gente não encontrou, né? Ou a gente fez as variações? Fez sim. É sim, professor. Aqui. Essas são as variações. Então, tendo essas variações, eu vou direto para
Eu não vou nem escrever aqui. Então, tendo essas variações, essa integral aqui vai ficar sendo uma integral tripla desse divergente, que é 0 mais x mais menos 1. Aí vem... Qual variável que eu tenho que integrar primeiro nesse caso? Quem sabe me dizer? A Z. Adivinha o que eu vou perguntar agora? Por quê? Por quê? Porque ela não tá entre constantes. Peraí, eu estou fazendo uma confusãozinha. Esquece um pouquinho isso aqui. Ainda não dá. Ainda não dá. O gradiente, desculpa, ficou sendo 0 mais x mais menos 1, que vai terminar como sendo x menos 1. Só que a gente fez as variações todas em cilíndricas. Então, vocês já tinham feito isso, mas é bom fazer, né, antes. Em cilíndricas, o divergente fica, no lugar de x, eu vou ter R cosseno θ menos 1. Certo? Então, é essa integral que eu tenho que resolver. Esse é o meu integrando. Certo? Então, eu vou ter, agora sim, uma integral tripla, integrando R cosseno de θ menos 1. E agora, entra o R ou não entra? Deve entrar, porque no exercício que tá lá no vídeo entrou. Tá, ele entra porque no do vídeo entrou, não é exatamente o argumento que me convence. Me dê um argumento do porquê que eu tenho que pôr o R aqui. Tá, eu tenho que colocar o R. Mas por que que ele tem que entrar nessa conta? Quem pode me dar um argumento? Inclusive você, né? Um argumento mais convincente. Tipo, um argumento melhor do que, é porque o outro também fez. Aí eu vou falar igual os seus pais falam com vocês. Você não é o outro. A Cristina Será disse que que a a fórmula dele é coordenada cilíndrica. Oi? Foi mal, hein, Larissa? Não, é que a Cristina disse que é a fórmula da coordenada cilíndrica. Isso. É porque eu estou transformando de cartesianas para cilíndricas. Então, o meu dV é R dz dr dθ. E aqui, aí sim, como a gente viu lá, o primeiro tem que ser Z. Por quê? Porque depende de R. Porque depende de R. Qual a variação de Z mesmo? 0 até R ao quadrado? Uhum. Depois eu tenho dr ou dθ? Tanto faz. Tanto faz. Os dois estão variando entre constantes. Eu poderia colocar o dθ primeiro aqui? Eu podia integrar nessa ordem aqui, ó. Acho que sim, porque ele não depende de nenhum dos dois. Nenhum desses dois depende de θ, certo? Nesse caso até fica melhor porque você já resolve do θ logo, entendeu? Mas eu vou deixar do jeito que vocês fizeram, só para... Vamos lá. Então, o dr é de 0 a 2, é isso? É. E o θ de 0 a 2π. Beleza? Aí ficou muito fácil. Eu não vou nem fazer essa conta, porque essa conta é muito fácil.
Peraí, deixa eu só ver quanto que deu a conta agora. Quanto é a conta de vocês? Menos 8pi. Menos 8. Tudo bem? Agora eu estou olhando para vocês. Embora eu só veja figurinhas. Passou um pouquinho do tempo, mas pelo menos a gente conseguiu resolver os 2 exercícios, certo? Ó, o que fica de aprendizado de hoje? O teorema de Stokes da divergência pode e deve ser pensado dos 2 lados. Às vezes o melhor vai ser de um lado, em outras situações o melhor vai ser do outro. Foi para isso que eu coloquei esse exercício. Pra vocês aprenderem isso, talvez na marra. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Propaganda? Não? Tudo bem para vocês? Acho que não, professor, tá tudo certo. Vocês estão mais pensando na sexta-feira à noite, né? Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, divirtam-se muito com a lista. Ah, não, peraí, não vamos embora, não. Segura aí. Ó, preciso de 2 minutos de vocês. No relógio, marca aí. A hora que der 2 minutos, vocês me interrompem. Semana que vem, as aulas são dia 23 e 26, certo? Eu coloquei hoje a lista de exercícios no Classroom. 4 sessões. Uma lista para 4 sessões. É um exercício de cada sessão. Leve em consideração a sessão que você está. Certo? Hoje vocês tiveram que aprender isso. Vocês foram num exercício buscar coisa no outro. Não é no outro, é naquele. Olha para a sessão que você está, você tem que usar as ferramentas daquela sessão. Certo? Integral de superfície do tipo superfície de nível, integral de superfície parametrizada, Stokes e divergência. É um exercício de cada. Então, você tem que usar as coisas de cada um deles. A lista ficou para sexta-feira que vem, véspera da prova. E na terça, a gente já faz aula de dúvida do resto. Porque na sexta-feira, quando a gente fizer a resolução da lista, a gente já tira a dúvida desse assunto também. Então, terça-feira, aula de dúvida do resto da matéria. E na sexta, resolução da lista de exercícios, fechamento. A nossa prova é na terça-feira, que é das 8 às 10. Vocês têm aula depois, não tem? Da Sandra? Isso, professor. Isso, professor. E eu sei que tem alguns que não têm aula com a Sandra. Quem não tem aula com a Sandra, tem aula depois? Eu não lembro. Rebeca? Eu tenho aula com a Sandra, pro. Você tá na turma da Sandra, né? E o João e a Blenda, que são da Meca, tem aula com alguém depois, João? É na terça, professor? Na terça? Na terça eu não tenho aula, não. Não é. Não? Não. Olha! Então, será que eu posso conversar com a tia Sandra, a gente mudar? Ela faz a aula das 8 às 10, a gente faz a prova das 10 para diante? Pode ser, pro. Tá. Então, primeiro eu vou conversar com a chefe, porque, de fato, ela é minha chefe, ela é coordenadora de curso. Mas vou perguntar se ela pode... Pensa, você é casado com a sua chefe. Ninguém merece. Mas faz parte. E eu vou cortar isso do vídeo, porque senão depois dá ruim. Não sei porque eu falo essas coisas, então tá gravando. Depois tem uma puta trampa pra ficar cortando. Enfim. Se dormir, se entrar em casa. Então eu vou conversar com a Sandra, se ela autorizar, eu acho que ela autoriza. Ela é boazinha, tem um coração de ouro. Pessoa maravilhosa. Essa parte eu não vou cortar do vídeo, não. Então, acho que a gente faz a aula... acho que a gente faz a prova às 10 horas. Beleza? Mas eu aviso vocês lá no grupo do WhatsApp. Beleza, professor. Bom final de semana. Os 2 minutos ficaram uns 10 minutos para trás.
Vocês também, gente. Bom final de semana, juízo. Tchau, Aproveita o professor. final de semana para estudar bastante. Tchau, professor. Pode deixar. Tchau, professor. Bom final de semana. Ah, estudem com bastante cerveja. Pode deixar. Falou. Tchau, tchau, professor. Grande problema. Dia 30 eles vão cortar a luz aqui de casa. Das Dia? 10 às 4. No dia da prova.